minha adoração ao Cordeiro de Deus, seja o meu clamor, a minha devoção ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés foram por mim, ao morrer na cruz de cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, eu cantarei ao meu altar, eu cordeiro que seja o meu respirar. Ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo, ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim, ao morrer na cruz de cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei ao meu altar, a cordeiro seja o meu respirar, é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei ao meu altar, a cordeiro seja o meu respirar, ao morrer na cruz de cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar, a ti me ofertarei ao meu altar, a cordeiro seja o meu respirar. Salve com a paz do Senhor, amém? Cada
Glórias ao Senhor. Queridos irmãos, vamos já meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia em Atos, se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 9. Vamos estar lá nessa referência bíblica nesta noite com os irmãos. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9 nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Louvado seja Deus. Até o versículo de número 9. Vamos ver o 10 para completar o sentido. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, disse o Senhor visão a Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos e queridas irmãs, nessa oportunidade queremos trazer uma rápida e sucinta palavra aos nossos corações, falando da conversão deste homem chamado Saulo, que agora se transforma em um Paulo. A conversão de um ser humano é o ato mais digno e nobre. A conversão de um pecador. A conversão de um pecador, sem sombra de dúvida, amada igreja e queridos irmãos, é o maior milagre operado na face da terra. Vou repetir: a conversão de um homem é o maior milagre operado na face da terra. Amém, igreja? E por que então, irmão Ribamar? Digo já o porquê que é. O milagre físico, ele é passageiro. O milagre físico, ele é momentâneo e passageiro. Ele passa. Ele não perdura, ele não ultrapassa a barreira da eternidade. O milagre físico, se alguém for curado nesta noite, ou for curado em qualquer um outro momento de uma doença incurável, como câncer, AIDS e por aí vai, é um milagre transitório. Olhemos a Bíblia Sagrada. Muitos receberam da parte de Deus milagres. Muitos foram curados. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus, seguiam muitas vezes não com o intuito da eternidade, mas seguiam a Cristo com o intuito de receber algo imediato e presente.
há relatos que a maioria daquelas pessoas que seguiam a Jesus era porque queriam um milagre especificamente e porque queriam também comidas, porque onde Jesus ia havia fartura. A exemplo disso, como falamos de manhã no culto matutino aqui ali na casa do irmão, a multiplicação dos pães que saciou a fome daquelas pessoas. Mas todos que receberam o milagre de Deus morreram. Ou todos que recebem o milagre do Senhor até aqui agora na terra vão morrer. Ou seja, o milagre não vai ultrapassar as fronteiras do material. E já a conversão de um pecador, a conversão de alguém miserável que necessita da presença de Deus, e uma vez ele convertido, esta conversão ultrapassa barreira, ultrapassa o transcendental, estega até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Chega até a eternidade. Qual um outro milagre que chega até a eternidade? Você poderia me citar? Tem na Bíblia outro milagre que chegou até a eternidade? Tenho por certo, querida igreja, que não. Todos os milagres foram, como já disse, pararam aqui mesmo na terra. Agora, a conversão de um pecador, a conversão de alguém que não valia nada, a conversão de um marginal, a conversão de alguém jogado à margem da sociedade, a conversão de alguém também que não, digamos assim, não estará mais na sociedade, mas que precisa da salvação, e a promessa de Deus é: se permanecer até o fim, serás salvo. Então, por isso que eu digo, queridos irmãos, que o maior milagre que o homem pode receber nesta vida é a salvação, é a conversão. E estamos diante de um texto bíblico que nós lemos aqui, a conversão de um homem comum. Não é a conversão de um homem natural, mas é a conversão de um homem cruel, de um homem sanguinário, de um homem que perseguia a igreja de Cristo, de um homem que perseguia o próprio Cristo. Saulo não perseguia nada mais e nada menos do que o próprio Cristo. Eu não conheço alguém na história que teve uma conversão após a morte do Senhor Jesus Cristo, após a ascensão de Jesus dessa terra. Não conheço alguém na história que teve uma conversão semelhante ou igual à conversão de Paulo. Até agora a Bíblia registra apenas este homem, que teve esse encontro miraculoso com Jesus Cristo. E sem sombra de dúvida, querido irmão, a história vai registrar e registra que não há nenhum outro acontecimento dentro do cristianismo que tenha tamanha importância do que a conversão de Saulo, de Tarso, do que a conversão de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, amados irmãos, depois desta conversão, não vou entrar aqui em detalhe de como era a vida de Paulo. Os irmãos que leem as Sagradas Escrituras, os irmãos que têm a Bíblia e leem a ela, sabem que Paulo era um homem, como eu disse aqui, cruel. E agora Paulo se converte, e agora ele passa de perseguidor a perseguido. Os irmãos sabem muito bem que a religião, o cristianismo, quando ele nasceu, ele não nasceu num ambiente aplausível, digamos assim, não nasceu num ambiente em que as pessoas receberam de bom grado. O cristianismo nasceu em um ambiente de perseguição, porque o cristianismo nasceu uma contrapartida à religião oficial do império. É tão tal que foi o Império Romano quem matou o Senhor Jesus Cristo. É claro que isso estava no plano de Deus, é claro que isso fazia parte do plano de redenção do Senhor para salvar toda a humanidade. Mas o Império Romano perseguiu a Cristo,
Perseguiu a ele porque ele veio trazendo uma nova mensagem, uma mensagem que sacudia a estrutura de um sistema religioso corrosivo, de um sistema religioso putrificado, de um sistema religioso que não estava mais resolvendo nada, ou que nunca resolveu nada, ou que nunca atendeu à necessidade humana. E agora o cristianismo, ele surge com esta missão, ele surge com este propósito de resgatar a sociedade, de mexer nas estruturas da sociedade. E essa mensagem de 2022 anos atrás, ela ainda não é aceita. Como eu disse para os irmãos, o império não aceitou de bom grado, e ainda hoje essa mensagem continua incomodando, continua não sendo aceita pelo sistema que aí está organizado. É por isso, irmão, que não dá, aí a Bíblia já diz isto, não dá para a igreja tentar suavizar a mensagem para agradar o mundo. Não dá para a igreja suavizar ou colocar um paliativo. Não, a Bíblia diz isso. Mas, irmão, mas a Bíblia diz isso, mas tal, assim, não dá. O cristianismo que incomodou o Império Romano, ainda hoje continua incomodando o Império das Trevas. Vou repetir. O cristianismo que incomodou o Império Romano, ainda hoje continua incomodando o império das trevas. Por que que o mundo não gosta de nós? Ah, irmão, mas eu sou crente, mas o mundo gosta de mim. Não, irmão, eu não tenho nenhum problema com o mundo. O mundo me aceita numa lógica natural. Ei, irmão, então há uma coisa que está errada aí. Alguma coisa, irmão Raimundo Araújo, não está batendo. Não está funcionando, porque o mundo não nos aceita. Esse ambiente cósmico dirigido, orquestrado por Satanás, ele não nos aceita. Se uma vez eu sou convertido, se uma vez eu tenho a conversão, assim como Paulo teve a conversão dele, o império não o aceitou. E assim é eu e você. O mundo não aceita a nossa maneira de viver. O mundo não aceita o nosso estilo diferenciado de viver. Porque o nosso estilo de viver agora não é para agradar ao mundo, mas o nosso estilo de viver agora é para agradar a Deus. O que a Bíblia diz, amada igreja? Importa mais agradar a Deus do que a homens. Queridos, o evangelho, nós que somos evangélicos, né? A palavra da moda, evangélicos, gospel, o que mais? Tem outro título aí? Nós que somos cristãos, nós somos chamados, note que Paulo aqui, a diferença da tua vida e da minha vida para a vida de Paulo, é que Paulo, amados, ele era um perseguidor, mas ele tinha o conhecimento de um Deus das tradições que fora passado a ele. Paulo foi instruído nos pés do maior mestre da sua época, chamado Gamaliel. Paulo foi instruído. Então Paulo não era uma pessoa comum qualquer, não, ele tinha um conhecimento. Mas ele tinha um conhecimento de um Deus deturpado. Ele tinha um conhecimento de um Deus, como é que me faltou aqui a palavra? De um Deus que não era o Deus verdadeiro. Porque a mensagem, como eu disse para os irmãos, a mensagem do evangelho, irmão, ele veio para sacudir as estruturas. Se não for assim, não haveria nenhuma necessidade de Jesus ter de Deus ter mandado seu filho ao mundo. Se não precisasse dessa mensagem de causar impacto, o sistema lá resolveria. Mas o sistema não resolveu.
moveu. O sistema não foi capaz de me dar a salvação. Louvado seja Deus. O sistema não foi capaz, amada igreja, de te dar a salvação. Aleluia. Somente a mensagem do evangelho, somente o sangue do Cordeiro no Calvário foi que deu a você a salvação, foi que deu a mim a salvação. E se uma vez, querida igreja e queridos irmãos, se nós estamos com esta graça salvadora que se manifestou em Paulo, pode ter certeza disso. Não se preocupe com isso não, tá? Não se preocupe, irmão, mas ninguém gosta de mim, o mundo não gosta de mim. Ei, não se preocupe não, dê glória a Deus. Exalte a Deus quando você diz, irmão, o mundo não gosta de mim. E Jesus mesmo disse isso para nós. O que é que ele disse? Olha, por minha causa, vós sereis odiados. Irmãos, dá para entender o que é isso? Jesus disse, olha, por minha causa, vós sereis perseguidos. Mas se bem que tem alguns aí que estão sendo perseguidos não por causa de Jesus, mas por suas próprias causas. Mas é motivo de glória, de regozijo na alma, quando você for perseguido, injuriarem por causa de Jesus. Eu estava vendo hoje, queridos irmãos, olha para você ver os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor, todos eles, Ricardos, só João, seu Brauli, só João foi que teve uma morte pacata. Irmão Ribamar, que história é essa? Do discípulo de Jesus, só João, o discípulo amado, teve uma morte pacata. O que é uma morte pacata? Uma morte de velhice. Alguém morreu porque já envelheceu, já tinha o que dar, já tinha o que deu e acabou e morreu. Só João. Mas deixa eu dizer, mas mesmo assim o diabo ainda tentou matá-lo. A história registra, a Bíblia não diz, mas a história registra que ele foi jogado em um tacho quente, cheio de óleo. Mas Deus não permitiu que ele morresse ali. Sabe por quê? Porque Deus ainda tinha um projeto na vida dele de escrever o livro do Apocalipse, de dar a revelação à igreja. Então esse cara não vai morrer. Se nós jogamos ele dentro de um tacho quente, cheio de óleo, e ele não morreu, fala o seguinte, o imperador, não me lembro agora o nome dele, pega esse elemento, joga lá na ilha de Pátimo e abandona ele para lá e deixa ele morrer para lá. E aí os irmãos sabem a história. Na ilha de Pátimo nós temos o livro do Apocalipse, que foi o próprio Jesus falando com João, orientando a ele que o escrevesse para que a sua igreja fosse ainda orientada nessa face da terra. Aleluia. E ainda em comparação aos mortos discípulos, todos foram mortos de morte cruéis, mas nenhum se permitiu ou se deixou morrer como Jesus morreu. Vocês sabiam disso? Jesus foi morto na cruz. Os seus discípulos, quase todos, com exceção de João, também foi morto na cruz. Mas eles não se achavam. Ora, irmão, isso é que é servir a Deus. Isso é não negar a fé. Não se acharam dignos de morrer como Jesus morreu. Todos morreram numa cruz, mas outros morreram de cabeça para baixo. As cruzes foram diferentes, nenhuma cruz foi igual à cruz do nosso Salvador. Eles não se acharam dignos de morrer, de serem crucificados igual ao nosso mestre. Então, igreja do Senhor, nesta noite reunida, esta mensagem de despertamento, porque estamos diante do maior emblema do cristianismo, que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos remete ao estilo de vida que estamos vivendo aqui nessa terra. A ceia do Senhor nos remete ao estilo de propósito que nós estabelecemos aqui na terra
para servir e adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas nesta noite eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui, a graça do Senhor Jesus nos alcançou, como diz o texto de Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nesta noite eu tenho certeza, amada igreja, se você estar aqui é porque você está incomodando o mundo. Se você estar aqui é porque você deu as costas para o mundo, rejeitou ao mundo, e agora você está livre para servir ao Senhor nosso Deus. Eu estou livre para servir a Deus. E com esse entendimento nesta noite é que eu convido a igreja do Senhor nosso Deus, sinalizo aqui esta rápida reflexão, é que eu convido a nós a participarmos disto. Mas só pode participar da ceia aqueles que estão incomodando o mundo. Irmão, o texto de Mateus, eu finalizo aqui, eu disse de manhã na escola dominical, quando a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como é que você entende dessa leitura bíblica? Igreja, como é que você entende dessa leitura bíblica? Que compreensão você tem dessa leitura bíblica? Igreja, irmão, quer dizer que o inferno aqui, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja aqui, esta congregação, esse templo construído. Não é essa a compreensão do texto. A compreensão do texto bíblico é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra eu, contra você. E diz mais, os estudiosos, analisando esses textos sagrados, eles dizem que neste caso aqui, não é que o inferno venha me atacar. Não, mas que eu ataque as hortes infernais. É eu que tenho que ir de ataque às hortes infernais, e não o inferno me atacar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, mas para isso eu tenho que atacar e não ser atacado. Irmão Ibamar, mas eu estou sendo atacado. Ative a sua autodefesa e não aceite, não recue, mas avance contra as hortes de Satanás. E eu concluo aqui, queridos irmãos, como eu disse, ainda tenho outro culto para participar. E eu concluo aqui dizendo para a igreja do Senhor nosso Deus: não fiquemos nesse estado de mornidão. Não, mas avancemos, que a ordem do Senhor é para avançar e não recuar. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Em outra oportunidade eu termino de analisar com a igreja esse texto sagrado. Vamos ouvir já, se possível, o grupo já se apresentando, pode ser? Pois vamos lá, o grupo se apresentando, enquanto isso, vamos celebrar a ceia do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Tudo rápido, irmão. Hoje vai ser rapidinho aqui. Glória a Deus, voando. O irmão Braulio, o irmão Ricardo. Vamos fazer uma leitura só, tá certo? Uma leitura direta. Os senhores já vão logo com pão e com cálice, já servindo aos irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia, queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto alusivo à Santa Ceia do Senhor. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Convido a amada igreja a ficarmos de pé para fazermos leitura desse texto sagrado nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Dá um por Ricardo aí, Braulio. Isso. Estar aqui nas mãos do irmão Ricardo, do irmão Braulio, os dois elementos que simbolizam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar nesse momento apresentando. Amado Deus e eterno Pai, aqui está o Senhor da glória, este pão e este vinho, que neste ato representa o teu corpo, que foi rasgado ali na cruz do Calvário, em meu lugar e no lugar da tua igreja nesta noite. E aqui iremos cear nesta noite, porque temos avançado contra as portas do inferno e elas não têm prevalecido contra nós. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode servir já os dois juntos. Você pode pegar já o pão e o cálice, todos juntos de uma vez. Bendito seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Vou mais que a neve, alvo mais que a neve. Canta a igreja. Mais alvo que a neve serei, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Botar ali para você. Glória a Deus. Está nas suas mãos. Eu te convido nesse momento, querido irmão, querida irmã, com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o temor, a comer o pão e em seguida beber o vinho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado Senhor, nesta oportunidade, te agradeço, Senhor, por este momento tão importante, Senhor.
teu corpo foi rasgado ali naquele Calvário para nos dar a vida, Senhor. O teu sangue foi vertido ali para me alimentar, Jesus, para lavar a minha alma, purificar os meus pecados. A Bíblia diz: ainda que seja branco, como a lã, se tornarão, ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. E o teu sangue, aleluia, me tornou branco, me tornou os meus pecados brancos, me purificou e me conduz ao céu de glória. Oh, igreja, exalta o Senhor nesta noite por esse privilégio, por essa oportunidade. Aleluia. Ouçamos o grupo se apresentando, em seguida em São Ceá. Glória a Deus. O grupo se apresentando. Aleluia. De sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve Jesus não voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito. Glória a Deus, e em aleluia. verdade. Glorifica a igreja. Tenha a oportunidade de adorar a teu Deus. Trombetas tocarem, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu não pertenço a este mundo.
Amém. Pedi minha irmã, você sente rapidinho para ser servida. Irmão Braulio, irmão Ricardo. Glória a Deus. O pão da vida descido do céu, dá paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Ré, tu vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz em si, lembrar do seu. Faltou lá? É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Glória a Deus. Todas as minhas irmãs receberam o pão, todos que estão em comunhão receberam o cálice, não falta ninguém. Então, curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Agradecer, Braulio, ore aqui, agradecendo a Deus por esta ceia, por a realização de mais uma ceia do Senhor na sua igreja. Louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, Pai, nós somos gratos, Pai, pelo memorial, Pai, do teu corpo, do teu sangue, Pai, neste suco de uva, Pai, e neste pão, Pai. Meu Deus, te damos graça, meu Deus, pelas tuas bênçãos, o teu milagre, Pai, da salvação, de estarmos aqui, Pai, em mais um culto de Santa Ceia, ceiando, Pai, comemorando, Aleluia. Pai, a tua ressurreição, em verdade. nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, só avisando aos irmãos que terça-feira estaremos concluindo a nossa lição bíblica de hoje, e eu convido meus irmãos para estar conosco, tá bom? Tenham todos. Isso, e terça-feira também é o encontro de oração, do ciclo de oração da área aqui na congregação. Toda a igreja está convidada, tá bom? Não só as irmãs, só pela manhã, mas todos os irmãos que desejem participar desse trabalho, tá bom? Vamos ficar de pé, orar, encerrando o trabalho do Senhor nosso Deus. Vamos convidar, cadê o irmão Ricardo? Para orar, encerrando o trabalho do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus. Feche seus olhos nesse momento, estaremos orando ao Senhor. Pai querido, de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor, por esta noite, Pai, por esse momento, Senhor, em que aqui, Pai, nós podemos ceiar, Pai, que nós possamos assim, Pai, compartilhar, Senhor, esse momento tão maravilhoso, Pai, tão único, Pai, que Tu nos deu essa oportunidade. Olha, Senhor, para os Teus filhos que vieram para cá, Pai, nesse culto. Senhor, acreditamos, Pai, que recebemos, Pai, do Teu poder, da Tua presença, Pai, sobre nossa vida. Olha, Pai, para os Teus filhos que vieram, nos livre e nos guarda de todo mal. Fica conosco, Pai. Isso que nós Te pedimos e por fé, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está encerrado.